E aí, pessoal? Boa noite, tudo jóia com vocês? Na aula de hoje, Teacher Vitor aqui. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre skimming and scanning, que são reading techniques, são técnicas de leitura, tá ok? Então eu vou falando aqui, vocês vão acompanhando o vídeo e fazendo as devidas anotações de vocês, tá? Técnicas de leitura. Como vocês podem perceber, está tudo em inglês aqui. Eu vou colocando em português algumas coisas aqui na frente e vocês podem ir pausando o vídeo, copiando, registrando no caderno de vocês. Beleza? Então, para a gente iniciar a nossa conversa aqui sobre essas duas técnicas de leitura, vamos começar falando sobre a técnica de leitura skimming. Sabe quando a gente vai ler uma notícia de um jornal, ler uma revista, e a gente passa o olho rápido na notícia atrás do que é mais importante, né? A gente já quer ir direto à informação de maior importância naquele texto, não queremos ficar perdendo tempo, né? Lendo palavra por palavra, lendo linha por linha. Esse tipo de leitura é conhecida como skimming, certo? Então, no ponto A aqui, eu coloquei It's used to find the most important information and the main idea of the test. Então, a gente lê dessa forma, essa leitura rápida, procurando aí encontrar, deixa eu colocar aqui assim, encontrar a informação mais importante do texto, né? E também a main idea é a principal ideia, certo? Então, a principal ideia ou a informação mais importante do texto. Por isso é uma leitura rápida, uma leitura atrás do que realmente importa, né? Então, quando a gente está fazendo uma prova lá, por exemplo, um Enem da vida, e você se depara com um texto em língua inglesa, como a prova exige, né, que a gente seja rápido, não adianta a gente querer saber palavra por palavra, certo? E a gente perde tempo com isso e, né, sem um dicionário, acaba se atrapalhando, acaba achando às vezes difícil um texto. E se a gente utilizar esse tipo de leitura skimming atrás do que é mais importante, a gente consegue aí ter melhores resultados. Um pouco mais abaixo aqui, ainda sobre a técnica de leitura skimming, eu coloquei aqui read headings or titles and subheadings. Então, uma dica para fazer esse tipo de leitura é ler títulos e subtítulos, tá? Então, vou colocar aqui ler títulos e subtítulos. É importantíssimo, né? O próprio título já direciona, já nos dá um norte aí acerca do que, né, o que se trata esse texto que a gente está lendo. Então, títulos e subtítulos já nos ajudam a caminhar bastante aí em relação ao assunto principal do texto. Temos aqui também read the first and the last sentence of each paragraph. O que é isso, né? Então, ler a primeira e a última sentença de cada parágrafo. Eu esqueci de colocar aqui, então eu vou colocar aqui abaixo como sendo a letra D. Read the first and the last paragraph. A primeira e a última sentença de cada parágrafo, mas é válido também nesse tipo de leitura a gente fazer a leitura, então ler o primeiro e o último parágrafo do texto. Por quê? Porque se a gente ler o primeiro parágrafo, a gente vai ter a noção aí do que vai começar, né? Geralmente o primeiro parágrafo joga no ar o assunto geral do texto. Então a gente vai ter uma noção do que vem a se tratar esse texto lendo o primeiro. E geralmente o último parágrafo é aquele que fecha a ideia geral do texto, né? Então a gente lendo só o primeiro e o último, já temos uma noção desse texto. Lembrando que a técnica de leitura skimming quer justamente isso, né? A gente encontra, ou melhor, a gente usa essa técnica para encontrar a informação mais importante, a ideia principal. Então, fazer a leitura do primeiro e do último parágrafo é essencial, e depois vir lendo a primeira e a última sentença de cada parágrafo. Então, no primeiro parágrafo, eu leio a primeira sentença e a última sentença. Ou seja, a primeira linha ali até o primeiro ponto e depois a última linha, no caso, que vai até o ponto, que finaliza no ponto. Então, a primeira e a última sentença de cada parágrafo também me ajuda a achar a informação mais importante.
Próximo ponto, então essa ficou sendo a E e essa ficou sendo a F. Notice any pictures and graphs. Então note cada figura ou gráfico, tá? Ou qualquer outra imagem que tiver no texto, a imagem também fala bastante, nos ajuda a ter uma noção geral do texto. Então note any pictures and graphs, tá? Aqui também note cada palavra em itálico ou em negrito, né? Às vezes a coisa mais importante ali do texto está em itálico ou está em negrito. Então a gente passou o olho, correu o olho sobre o texto de maneira rápida, né? E identificou ali palavras ou sentenças, tá? Words or phrase. Então note cada palavra ou frase em itálico ou em negrito. Passou o olho rapidão, viu que está em itálico ou em negrito, opa, tem uma coisa importante aqui que eu devo saber. Então eu já tenho que olhar aquilo ali com mais cuidado, com mais calma. Também faz parte aqui da técnica de leitura skimming, certo? Lembram do vídeo Vox que a gente assistiu lá? Eu pedi para vocês me falarem qual que era a mensagem principal, a ideia principal do texto. Então olha só que interessante. Obviamente não é um texto escrito, era um vídeo, né? Era um texto audiovisual. Mas a gente observava nesse texto a presença de crianças, de pais, né? Tinha um tablet ali, as crianças geralmente com um tablet na mão, acessando uma ferramenta online. Ou seja, em posse dessas informações, eu consigo ter uma noção geral do texto, né? No caso daquele vídeo, se tratava do quê? Se tratava de uma ferramenta online mesmo, criada para que os pais possam fazer leitura de animações, de textos animados com os seus filhos, com as crianças. Olha só, então eu tenho aqui palavras-chave, né, que poderiam, se fosse num texto, poderiam estar aí em negrito ou em itálico, que me direcionam para o assunto principal do vídeo, né, que era a ferramenta criada para pais e filhos fazerem leitura junto. Percebe, então, a necessidade desse tipo de leitura, uma leitura mais generalizada, procurando o tema central, a ideia principal do texto. Beleza? Novamente, vão assistindo e vão pausando o vídeo e vão marcando cada um desses pontos aqui no caderno de vocês, tá? Podem ir com calma, sem pressa. Bom, segundo momento, vamos falar aqui então sobre a técnica de leitura scanning. Quando a gente fala de ler utilizando essa técnica de leitura scanning, é como se literalmente a gente passasse um scanner no texto. Ou seja, a gente começa a fazer uma leitura ou faz uma leitura mais cuidada, uma leitura mais atenta. E atenta ao quê? Agora não são mais informações gerais, mas informações particulares que estão presentes nesse texto. Então, tenha em mente apenas informações particulares, certo? Para serem encontradas. Então, com esse tipo de leitura, a gente está atrás de informações específicas, informações particulares no texto, não mais a noção geral do texto aí. Vamos pular para B aqui, que praticamente é a mesma coisa. Então, é usado, deixa eu traduzir aqui, então vamos lá. É usada, né, no caso, para extrair informação específica sem a leitura completa do texto, né? Como nomes, datas e lugares, certo? Então essa técnica aqui a gente usa sem ter a necessidade de fazer uma leitura completa, uma leitura total do texto. Então a gente está olhando o texto ali, mas de maneira mais cuidada. Observou alguns nomes, observou datas, observou nomes de lugares específicos. Opa, são informações particulares que esse texto me traz. E essas informações particulares podem me ajudar na hora de responder umas perguntas a respeito desse texto. De fato, geralmente as perguntas são elaboradas a partir de informações particulares. É pedido que a gente encontre informações particulares dentro do texto. Então, a dica aqui é comece lendo as perguntas ao invés
do texto. Para eu achar essas informações específicas dentro do texto, é interessante eu ler primeiro as perguntas, porque depois, quando eu vou ler o texto, eu já vou direto em cima dessas respostas, segundo o norte que as perguntas nos deram, certo? So, start by reading the questions instead of the text. Beleza? Último ponto aqui, identifique as palavras-chave, que é uma coisa aí importantíssima, né? Quando a gente está lendo um texto, identificar palavras-chave, saber o norte, né? Então, geralmente, né, um texto, as palavras-chave fazem relação com o tema geral do texto, né? Então, se eu estou lendo ali, por exemplo, um texto sobre abacaxi, eu posso ter informações ali como, por exemplo, as palavras, né? Ah, abacaxi como fala, é ácido, né? A folhagem do abacaxi, né? A coloração do abacaxi é meio amarelado, meio branco, abacaxi é meio doce, né? Ou de repente é amargo, enfim, etc, etc. Enfim, informações que eu consigo identificar através das palavras-chave, mas que se relacionam com o assunto geral do texto. Então, lembrando que essa técnica se chama scanning. Novamente, voltem o vídeo, vão assistindo e fazendo as anotações aí no caderno de vocês, tá bom? Vocês se lembram do texto que a gente leu lá sobre a VUCS, então? Né? Eu passei um texto aqui, eu dei um nome, um título para o texto, né? O que fazer com as crianças em casa? Uma pergunta. Nesse caso aqui, vocês lembram das perguntas que a gente viu? Olha só. What is happening with schools across the world because of the COVID-19? Sorry. Então, a gente foi em cima, né? What happened with schools? Olha só, a própria pergunta nos direcionou aqui a resposta. Olha lá, with schools across the world temporarily closing. Vamos lá de novo. Olha lá, across the world. Schools across the world, né? O que está acontecendo com as escolas ao longo pelo mundo aí por conta do Covid-19? Então, a própria pergunta me direcionou aqui para minha resposta. School across the world. Opa, resposta aqui. Are temporarily closing. Beleza? Assim as demais também. What about children? Então fui lá no texto. Cadê a palavra children? Vamos achar a palavra children. Aqui. Children. Opa, vou ler um pouquinho aqui. Uma dica, eu achei a palavra-chave, eu leio a sentença em volta dela aqui para ver se eu identifico. Então, more and more children are home with limited resources for learning. Certo? Então é isso que aconteceu com as crianças, olha aqui. E assim as demais, né? What books are doing during this time of uncertainty? What can books also be? What have books created to help? It can be shared. E so on, né? E por aí vai. Então, a própria pergunta me direcionou para informações específicas. Percebe que todas essas perguntas são informações específicas e esse exercício é um exercício de scanning. Tá ok? Espero que esteja ficando claro até aqui, até esse ponto. Agora, eu selecionei um texto aqui e olha só, geralmente no Enem a gente vai pegar uns textos mais ou menos assim, tá? Num primeiro momento, parece, né, um texto grande, né, com várias palavras aí que a gente desconhece, então geralmente gera aquele medo inicial, né, quando a gente encara ou tenta encarar um texto desse tamanho. Mas as técnicas de leitura servem justamente para quando a gente estiver diante de textos dessa forma, a gente não penar demais, né, para conseguir responder, ou seja, a gente conseguir responder as perguntas numa prova aí. Então vamos lá, vou resolver a primeira questão que eu elaborei aqui a partir desse texto. Diz assim: What happened to the first class? O que aconteceu com a primeira sala in Malling, né? Em Malling, where Sasmita 2013, onde Sasmita em 2013 investigated the use of skimming and scanning in comprehending English text. Então o que aconteceu na primeira sala aqui, quando esse camarada nessa data, ou seja, quando esse nome específico, né? In Malling, ao nome de um lugar, o nome da pessoa, uma data, investigou o uso das técnicas de leitura skimming e scanning na compreensão de textos em inglês. Então, o que aconteceu com essa primeira sala em Malling, certo? Então, aqui, ó, se eu olhando o texto, então,
vamos lá, para as pistas que eu já tenho, né? Então eu tenho a data 2013 aqui, tenho a data 2013 aqui. Beleza, eu tenho datas, tenho nomes, mas vamos avançar um pouquinho mais na outra data aqui. Tenho a data 2013 aqui que tem na pergunta, certo? Tenho o nome do camarada, Sasmita. 2013 tá aqui. Opa, minha pista tá por aqui. Vou tentar achar a resposta por aqui, certo? Uma outra pista, olha só. Sasmita 2013 investigated. Olha só aqui. Então, no segundo parágrafo, Sasmita 2013 investigated, ok? Ou seja, eu vou procurar a resposta, então, nesse lugar aqui. Então, vamos lá. Olha aqui o Malang, né? Então, ele investigou alguma coisa que é o uso do skimming e scanning na compreensão de textos em Malang. Só que pergunta, what happened to the first class? A primeira sala. O que aconteceu com a primeira sala? E aqui eu tenho a informação de que 2 salas foram usadas. 2 salas. Então eu tenho que achar a resposta a respeito apenas da primeira. Então, olha só. Os resultados mostraram que the first class, olha só, achieved better scores in reading comprehension after the skimming and scanning techniques were implemented in the teaching and learning process. A resposta é essa aqui. Então, vamos lá. O que aconteceu com a primeira sala em Malang em 2013, né? Onde o Sasmita investigou o uso aqui. Então, a resposta está aqui, ó. O resultado mostrou o quê? Que a primeira sala obteve melhor scores aqui, melhor pontuação na leitura, na compreensão, né, da leitura depois da técnica de skimming and scanning ser implementada em teaching and learning process, no processo de leitura, no processo de ensino e aprendizagem da leitura aqui no caso, certo? Aqui está a minha resposta, ou seja, utilizando a técnica de scanning. Eu escaneei o texto atrás da resposta específica. It, por que it? Porque eu estou perguntando first class, né? Primeira sala, então ela é it. Então, it, eu posso cortar isso aqui. It achieved better scores and blá blá blá. Certo? Agora, vocês vão copiar então também a pergunta aqui no caderno, tá? A A, e vocês vão copiar também a B e a C, e vão tentar resolver a B e a C de acordo com esse texto aqui. Então, deixa eu ver uma coisa se eu consigo... O texto é um pouco grande, então eu vou deixar assim, um pouquinho para vocês pausarem, lerem o primeiro parágrafo. Beleza, dá para pausar, ler o segundo parágrafo. Beleza, dá para pausar, ler o terceiro parágrafo. Então o exercício de vocês é tentar fazer a leitura e responder a letra B e a letra C. Então, de acordo com o texto, os estudantes da Junior High School in Silo, the implementation of the SST in the classroom. O que aconteceu com eles? A. Enjoyed. B. Loved. C. Hated. Né? Eles gostaram, eles amaram, eles odiaram aí a implementação da SST. É um sistema de leitura também. I'm sorry. Ai, faz tempo que eu li o texto, I'm sorry. Scanning techniques. Galera, deu um branco aqui, mas vamos lá. É skimming and scanning techniques, tá? É a mesma coisa que a gente tá falando. Só confundi, eu achei que era a sigla de outra coisa. Mas o que esses alunos acharam aí, voltando, quando essas técnicas de leitura foram implementadas na sala de aula? E a C, de acordo com o texto, o que é considerado hábitos de leituras ineficiente? Então utilizem a técnica de scanning, tentem resolver essa bronca aqui e a gente corrige depois junto, tá bom? Assistam o vídeo com calma quantas vezes forem necessário, façam as anotações de tudo que eu passei aí no caderno da melhor forma que vocês acharem e por hoje é somente.
Bye bye!